O reumatismo não é doença apenas de pessoas mais velhas, também afeta crianças e até adolescentes. Vamos perceber porquê com a ajuda da nossa próxima convidada, a Filipa Ramos, dirige a Sociedade Portuguesa de Reumatologia Pediátrica. Viva, muito bom dia. Pode ser surpresa para muita gente falarmos de problemas de reumatismo entre os mais novos. É assim tão frequente? Bom dia. Efetivamente é mais frequente do que a maioria das pessoas pensam e as doenças reumáticas, em particular as doenças reumáticas inflamatórias, são muito mais frequentes em pessoas jovens do que em pessoas efetivamente velhas, podendo atingir de facto crianças e adolescentes, crianças a partir de qualquer idade, desde bebés pequeninos até crianças um pouco mais velhas ou adolescentes. A incidência, nós não temos dados epidemiológicos em Portugal, concretamente, mas os dados europeus dizem-nos que afetam cerca de 1 em cada 1000 crianças em idade escolar. Estamos a falar de cerca de 200 a 300 novos casos por ano. São doenças crónicas, a maioria delas inflamatórias, portanto, umas autoimunes, outras autoinflamatórias, e que precisam naturalmente de um tratamento adequado e dirigido para que possam ter um bom prognóstico e, uma vez que elas, dada a sua cronicidade, para que permitam que a criança tenha um bom desenvolvimento e um crescimento normal. Quais são os sintomas que aparecem nestas crianças? Os sintomas iniciais muitas vezes até podem ser subtis e podem passar às vezes pelas chamadas dores de crescimento ou podem-se culpar às vezes um pequeno traumatismo, porque as crianças naturalmente magoam-se com frequência, mas frequentemente o que acontece são sinais inflamatórios nas articulações. As articulações podem inchar, podem ficar limitadas no seu movimento, e estamos a falar de qualquer articulação, pode ser o joelho, pode ser um tornozelo, um pé, uma mão, um cotovelo, qualquer articulação. Para além disso, pode existir uma certa rigidez ao acordar, a criança pode ter dificuldade em mexer-se logo nas primeiras horas da manhã, o que depois vai melhorando ao longo do dia. Pode também a criança, por exemplo, coxear, pode deixar de usar uma perna ou um braço como fazia, deixar de esticar, por exemplo, na totalidade. Pode também ter outros sintomas como febre, uma febre persistente ou febre intermitente sem uma causa aparente, pode se sentir demasiado cansada, com fraqueza muscular. E depois podem surgir outras manifestações de outros órgãos, porque as doenças reumáticas não afetam só as articulações, nem os músculos, podem afetar órgãos como os olhos, como a pele, como o coração, os rins e, portanto, daí a importância naturalmente de atuar a tempo antes que existam complicações sérias. E são doenças que vão acompanhar a vida futura das crianças? Sim, a maioria destas doenças são doenças crónicas, efetivamente, mas têm tratamentos eficazes e, portanto... Mais eficazes do que nos mais velhos, ou não? São tratamentos eficazes, desde que o que determina, sobretudo, a eficácia do tratamento é o momento em que se inicia. Quanto mais cedo, melhor. Portanto, às vezes, quando se inicia mais tarde, já temos, de facto, algum dano instalado que já não conseguimos reverter. Portanto, o segredo aqui está em fazer um diagnóstico precoce e tentar atuar o mais cedo possível. E, efetivamente, se atuarmos assim cedo como desejamos, com tratamentos adequados para a doença em questão, que são várias as doenças que podem afetar, não é só uma, naturalmente, aí a criança pode, de facto, ter um crescimento normal, pode ter um desenvolvimento perfeitamente adequado, podem ter uma vida sem limitações do ponto de vista escolar, de desporto e, portanto, terem uma qualidade de vida perfeitamente boa. Um alerta também aos pais que não devem ignorar ou menosprezar os sintomas das crianças. Exatamente. Portanto, mesmo esses sintomas, claro que naturalmente não é preciso alarmar ao primeiro sinal de dor numa articulação, mas se Mas quais são as queixas que devemos estar mais atentos? Sim, sobretudo queixas persistentes, portanto, de inchaço de uma articulação. Às vezes, em crianças, sobretudo mais pequeninas, pode não existir tanto dor, às vezes elas não se queixam tanto de dor, mas o inchaço, a limitação de um movimento de uma articulação, por exemplo, um cotovelo que não estica na totalidade, uma criança coxeia porque não consegue esticar bem o joelho, o facto de não usar um membro como habitualmente o fazia. São sintomas dominantes. Exatamente, e podem surgir também, por exemplo, como já referi há bocadinho, a febre, uma febre persistente ou intermitente, ser uma causa que se perceba de onde é que vem, um cansaço excessivo. O diagnóstico é fácil? O diagnóstico é clínico e deve ser feito, de facto, por pessoas, por especialistas, não é? Reumatologia pediátrica, por reumatologistas pediátricos que são especialistas indicados para tratar e seguir estas doenças. E para estes especialistas, naturalmente, não é difícil. Há uns casos mais complicados do que outros, naturalmente, mas são relativamente fáceis de fazer. O diagnóstico é essencialmente clínico. Não há um marcador que permita o diagnóstico só por si, uma análise laboratorial destas doenças. E, portanto, o diagnóstico tem que ser baseado na observação da
da criança por clínicos experientes em reumatologia pediátrica. Muito bem, Filipa Ramos, muito obrigada por ter estado connosco no dia. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia.